Hoje eu quero falar com você sobre rotina. Quem é que já ouviu falar daquela frase, eu caí na rotina? Alguém já ouviu falar disso aí? Então, eu quero mostrar para você hoje que nós precisamos vencer a rotina. Não podemos deixar a rotina nos vencer e não podemos deixar com que a vida financeira, a vida profissional se transforme em uma rotina. O trabalho, muitas vezes, vira uma rotina aquilo ali. Tem um lado bom da rotina, que a gente vai criando na verdade, o lado bom da rotina nós podemos chamar de hábito. O hábito de se fazer alguma coisa, O hábito, então eu repito tantas vezes alguma coisa que aquilo ali se torna um hábito. Eu repito tanto o comportamento que ele começa a fazer parte de mim. Tem um lado bom da rotina, de fazer repetidamente a mesma coisa se transforma no hábito. Mas eu quero falar mais sobre o lado negativo, quando se transforma na rotina cansativa, na rotina ruim. E normalmente quando eu acabo caindo na rotina, vamos dar o exemplo que você é um funcionário, você bate o ponto da entrada, da saída, ganha o salário no final do mês, trabalha a semana inteira. Só que chega um momento que às vezes o que fazemos se torna tão rotineiro que nós às vezes acabamos caindo assim no costume. E daí quando caímos no costume, nós não conseguimos mais dar o melhor. Não tem mais aquela empolgação, aquele desejo. Vamos perdendo a visão. Aquele funcionário que é mais antigo, que caiu na rotina, ele não consegue enxergar como o funcionário que chegou ontem, que está cheio de vontade, que enxerga coisas a fazer, que o outro já não consegue enxergar. E muitas vezes quando caímos na rotina, e esse lado negativo da rotina, nós vamos perdendo também a criatividade. Deixamos de ser criativos naquilo que fazemos, que a gente vai acostumando, eu já sei fazer, já estou acostumado a fazer. E daí às vezes a gente vai seguindo o modelo e não consegue ter a criatividade de fazer algo diferente. E normalmente o diferente é o que atrai. Então a pergunta que eu começo para você é, algum dia na sua vida você já caiu na rotina? Já caiu na rotina? Às vezes, vou dar um exemplo, se o casamento vira uma rotina, ele começa a ficar ruim. É ou não é? É. Porque quando você está namorando, você quer ficar perto, a namorada está sempre perfumado, o namorado, vamos sair. Nunca é uma rotina, porque sempre quer sair num lugar diferente, Vamos no shopping, vamos no restaurante, vamos no cinema, vamos para cá e para lá, locais públicos, o cristão, Vai para um lado para o outro, aí você noiva, então está mais na expectativa do casamento, daqui a pouco casa, passa por aquele período maravilhoso do casamento, só que muitos casais vão deixando cair na rotina. Sai de casa, não conversa mais, não fala, vai virando um costume que às vezes o casamento chega a ficar em um ponto tal que parecem dois amigos que fizeram um acordo. Enquanto uma cozinha, lava, passa, o outro traz dinheiro para dentro de casa. E às vezes vai ficando assim uma distância. Então existe o lado negativo da rotina, é sobre esse lado negativo que eu quero falar com você hoje, tá? Vamos seguir. Aí tem uma imagem, Bom dia, rotina. Tem pessoa que chega segunda-feira, para ela é o pior dia que tem. Para mim, segunda-feira é um dia bom. Eu gosto da segunda-feira, quem é que gosta aí? Segunda-feira para mim é um dia bom, eu gosto da segunda-feira. Vamos lá. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre rotina, porém existe um lado bom e um lado ruim ou negativo da rotina. Hoje nós vamos entrar então o lado negativo dessa palavra, não vou falar do lado bom. Vejamos o significado da palavra rotina segundo um dicionário. Olha o que significa rotina de acordo com esse dicionário. Ficou um pouquinho pequena a imagem, mas dá para você ver. O que seria rotina? É a sequência dos procedimentos, dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma, ou podemos chamar da rotina do dia. Vamos seguindo aqui então. Muitas vezes caímos na rotina financeiramente falando. Assim começamos a trabalhar maquinalmente. Esse é o problema. Quando eu caio na rotina e não tenho mais o amor, o prazer em fazer o que eu faço. Eu faço porque eu tenho experiência, porque eu sei fazer. Eu vou dar um exemplo como eu, pregador. Às vezes eu posso acabar, estou dando exemplo, não estou dizendo que está acontecendo comigo, mas às vezes o pastor pode cair na rotina. Ele já está acostumado a pregar Marcos, Lucas, João, já pregou muita coisa da Bíblia, e às vezes ele vai ficar só repetindo o que ele já passou, sem algo novo. Sobe ali, não tem mais aquele prazer de atender as pessoas, de orar pelas pessoas, não tem mais aquele prazer de dar atenção, e ele vai cair na rotina, isso é ruim para ele, não só para ele, para todas as pessoas. Às vezes temos uma loja, caímos na rotina, então isso pode acabar me prejudicando, tá? Então vamos lá, começamos a trabalhar maquinalmente, até mesmo sem vontade de se fazer o que está fazendo. Quantas pessoas trabalham, mas ela está trabalhando ali sem vontade, ela não tem mais prazer em fazer o que ela está fazendo, é o professor. Tem o professor que ama o que ele faz.
dar aula para ele nunca é uma rotina, ele está sempre planejando algo novo, chega o aluno, ele se aproxima, olha, tu não entendeu muito, depois da aula eu quero falar contigo, mas tem um professor que já caiu na rotina, ele chega, pessoal, ditado, e tal coisa, tal coisa, tal coisa, anotar, não anotar, problema de vocês. E ele caiu na rotina, ele não tem mais aquele prazer de dar aula, o aluno está ruim, problema é teu. Ah, professor, explica de novo. Não, já falei, eu não explico de novo. Ele não tem mais o prazer de fazer o que ele está fazendo. Isso nós não podemos deixar que ocorra conosco. Este é um problema muito grave, porque a partir dela, da rotina, começa a surgir o desânimo. É verdade, quando a gente começa a deixar o emprego, o que fazemos se tornar uma rotina, começamos a desanimar frente a todas as situações. Às vezes é o desânimo até para ir trabalhar. A pessoa levanta, tem que trabalhar hoje. Puxa vida. A pessoa já levanta já cansada. Quando é um prazer, não virou uma rotina para mim, eu levanto, puxa, hoje eu vou para o trabalho, hoje eu vou fazer um projeto, hoje eu vou atender o fulano, hoje eu vou ter um almoço de negócio, hoje eu vou fazer... E quando não é rotina, às vezes a gente fica o dia todo quase pensando naquilo, planejando o que fará, como fazer as coisas ficarem melhores. Então começa a dar um desânimo, começamos a ter um sentimento de desvalorização profissional. Porque nós caímos na rotina, consequentemente eu não produzo o que eu produziria. Então, não produzindo no mercado de trabalho hoje, eu não serei tão valorizado. E daí começa esse sentimento de desvalorização. Fulano, faz tal coisa? Já vou... Sabe aquela pessoa que vai fazer se arrastando? A pessoa vai fazer, você chama, fulano, vem aqui. Vamos dizer que você trabalha com costura. Fulano, vem aqui, pega a máquina, costura, tal coisa, tá bom. E a pessoa leva 1 ano para fazer algo que alguém levaria 10 minutos. Isso às vezes acontece ou não? Profissionalmente ela vai começar a ser desvalorizada. E aí, começamos com esse sentimento, mas tudo isso é culpa porque caímos na rotina. Começa o sentimento de desvalorização, o sentimento de fracasso. Por que o sentimento de fracasso? Porque o cliente às vezes deixa de nos procurar. As pessoas que contratavam o nosso serviço, elas deixam de contratar. Consequentemente, não há clientes, não há negócio, não há orçamento, não faço projeto, o meu faturamento, meu rendimento vai cair. E normalmente quando o dinheiro vai diminuindo e nós vemos que estudamos tanto para alguma coisa, amamos tanto, somos profissionais numa área, mas não estamos conseguindo ganhar o que desejaríamos ganhar, começa o sentimento de fracasso. Puxa, mas já ganhei mais, agora estou ganhando menos. Quem é que gosta de sair de um salário alto e ir para um lugar que vai ganhar um salário menor? Alguém gosta disso? Cada vez nós queremos ter um salário, queremos faturar mais. Então começa esse sentimento de fracasso, poxa, e daí muitas vezes nós nos perguntamos, por que as coisas estão dando erradas? Por que eu não prospero? Então tem que começar a analisar, será que o que eu faço não virou uma rotina? Eu perdi a visão, perdi a criatividade, deixei de dar o meu melhor. É como a Bíblia diz, às vezes o homem precisa se examinar. E às vezes nós temos que nos examinar e ver se continuamos com o mesmo empenho, a vontade que tínhamos, tá? O sentimento de fracasso, todas as consequências que o cair na rotina poderá nos trazer. E daí aqui tem 3 bonequinhos como se fosse um objeto ali para dar uma corda. E quando a gente cai na rotina, a gente meio que trabalha assim, meio maquinalmente. Né? Tem que ter alguma coisa para nos dar corda, a gente vai lá. Só que quando eu estou caindo na rotina, a corda está acabando. Alguém já brincou com um carrinho de fricção ou de dar corda? Quando a corda está terminando, ele vai ficando mais devagar. Então, cair na rotina é mais ou menos quando a corda está terminando. A gente vai, mas vai devagar. Tem que ir hoje para o trabalho, vai meio mal-humorado. Pega o carro no trânsito, alguém faz alguma coisa, a gente já xinga. É diferente. Então, às vezes a gente está caindo na rotina, né, pessoal? E daí eu quero que você preste muita atenção, porque esse é o versículo que me trouxe essa mensagem. O versículo de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15, que diz aqui, ó. A palavra diz, o trabalho dos tolos, a cada um deles ele faz o quê? Fatigar é cansar. O trabalho do tolo cansa ele. E o que é cair na rotina? É estar cansado de fazer alguma coisa. Isso é a rotina. Por que o casal cai na rotina? Porque eu estou cansado do casamento. Mas por que eu estou cansado? Perdeu o brilho. Mas por que perdeu o brilho? Às vezes a culpa não é do cônjuge, a culpa é minha. Por que a empresa às vezes deixou de ser o prazer que eu tinha de estar lá trabalhando? Às vezes a culpa não é da área, não é da profissão, eu escolhi a profissão, a área certa, mas a culpa é minha. Na verdade não é o que está fora. O problema ele está onde? Está aqui dentro. O problema está comigo.
Só que muitas vezes eu não consigo perceber. Então diz, o trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga. Por que o tolo cansa de trabalhar? Aí diz o texto, pois ele não sabe como ir aonde? A cidade. Então, aqui naquela época é diferente. O povo vivia mais no campo, a cidade era o lugar principal das compras. Quem morou no interior sabe disso. Então, o Salomão está dizendo que o trabalho do tolo vai cansando ele. Porque ele não sabe como ir à cidade. O que o Salomão quer dizer com isso? A pessoa não sai do lugar. E quando nós fazemos muito uma determinada coisa e não alcançamos um resultado, vamos cansando. E quando eu vou cansando, aquilo ali vai virando uma rotina. Algo que eu faço maquinalmente sem prazer. Então nós temos que cuidar disso, porque eu não posso ser o tolo. Eu preciso ser o sábio. Se eu for sábio, o meu trabalho nunca vai me cansar. Porque eu vou sempre conseguir ir até a cidade, ou seja, com o meu trabalho eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, eu vou conseguir alcançar o que eu quero alcançar. Então a gente precisa ser mais sábio na vida financeira. Vamos lá. Existem muitos que trabalham e não chegam a lugar. Às vezes, se você dá uma observada, estamos no ano de 2017, você olha 2016, eu trabalhei o ano inteiro, e daí nós damos uma analisada no que conquistamos, e às vezes não conquistamos nada. Trabalhamos o ano inteiro e às vezes não conquistamos nada com um ano inteiro de trabalho. E isso é ruim para qualquer pessoa. Não conseguem crescer financeiramente e nem profissionalmente. Eu não posso ser um tolo, devo buscar a sabedoria de Deus para não cair na rotina. Preciso buscar sempre algo além, algo a mais, que me dê o quê, pessoal? Destaque. Eu vou te dar um exemplo simples, bem simples. Esses tempos eu fui numa lavagem para lavar o carro. Eu fiquei observando. A pessoa já lavou o meu, chegou um outro cliente. O cliente disse, olha, lava só por fora. Nem sei quanto é que custa para lavar só por fora. E eu fiquei observando o dono da lavagem, foi lavar o carro. O dono, não foi o funcionário, foi o dono. E eu fiquei observando o dono lavar. Ele foi lá e lavou todo o carro por fora. Foi o que o cliente pediu. Só que daqui a pouco eu vi que ele parou de lavar por fora, terminou por fora, começou a tirar os tapetes, passar aspirador e já ajeitou por dentro. Eu fiquei olhando aquilo. Às vezes a gente precisa começar a fazer isso no nosso trabalho, tentar fazer algo além. Jesus disse que se alguém mandar você caminhar 1 milha, você deveria caminhar quantas? 2. Porque a primeira milha é obrigação, a segunda é o amor. E aquele cliente ali é um cliente fiel. E como é que essa lavagem ele começou pequenininha? Ele tinha uma outra distante e ele começou a fazer o ponto. Como que ele ganhou os clientes? Porque o cliente dizia, lava por fora. Ele lavava por fora, aspirava por dentro. Faz tal coisa. Ele sempre fazia algo e ele ganhou os clientes. E aí eu perguntei para a pessoa, olha, ele está fazendo a mais que essa pessoa pediu, é cliente novo? Eu perguntei, é cliente novo? Ele disse, não, esse cliente já faz anos que está aqui. Mas ele continua sempre fazendo, por isso que as pessoas voltam. Amém? Por isso que às vezes ele consegue. E talvez falta isso, às vezes, na nossa vida profissional. Às vezes a gente cai tanto na rotina que só fazemos a obrigação. A gente está tão na rotina que só faz obrigação e não consegue enxergar o a mais, que está tão pertinho de mim. Às vezes é um passinho que eu ia dar, é uma coisinha pequena a mais, mas que já faria uma diferença. Então nós temos que parar de fazer só obrigação, sempre tentar fazer algo a mais. Vamos lá. Muitos estão cansados do que fazem, cansados do seu casamento, da sua família, da sua profissão, da sua própria vida. Eles até trabalham, e talvez trabalhem muito, porém andam cansados, pois como diz a Escritura, não sabem como ir aonde. Ou seja, não sai do lugar. Não sai do lugar, né? Rotina. Aqui tem uma imagem, né, pessoal? Está ali, um veneno, a rotina faz mal. Vamos lá, então, a rotina nos traz a cegueira. É a primeira coisa que ela nos traz. Estamos tão acostumados a fazer a coisa, deste modo não conseguimos ver nada de diferente ou de novo. Tudo parece preto e branco. Tudo deixa de ser colorido quando caímos aonde? E eu não posso perder a visão. Às vezes você chama, que nem a gente diz, né, no popular, o sangue novo. Aí recém entrou a pessoa na empresa, ou na loja, ou no escritório, ele vai ter umas ideias que às vezes nós não tivemos. Porque a pessoa está cheia de gás, ela está na criatividade. O trabalho não virou uma rotina. Não virou algo ruim, negativo. E nós temos que orar a Deus, Deus, eu não posso cair na rotina do meu trabalho, eu preciso desse trabalho para crescer, eu preciso de clientes, de pessoas. Vamos lá. Talvez estejamos cegos, pois não estamos conseguindo enxergar as oportunidades que estão à nossa frente, que estão no nosso caminho, e não observamos o quê? Os detalhes. É verdade, sabe? Quando você está namorando a sua esposa,
Ela pintou a unha, você olha. Pá, que cor bonita tu pintou. Ela mexeu no cabelo. Pá, tu fez um negócio. Depois que casou, a mulher pode estar com o cabelo rosa, com as unhas laranja cintilante. O homem entra pela porta, tudo bom, tudo bom. Ela senta do lado dele no sofá, ela passa até a mão no rosto assim, joga o cabelo. Notou alguma coisa de diferente em mim? O marido dá uma olhada de cima a baixo. Não, não tem nada diferente. Ela está com o cabelo rosa e as unhas cintilantes. Porque o casamento foi virando uma... Não deixe o teu trabalho virar uma rotina. Você vai perder a visão, vai perder a criatividade, vai deixar de produzir como você poderia produzir. Você é uma pessoa capaz. Mas quando aquilo que você faz virou uma rotina, você não consegue desenvolver todo o seu potencial, você não consegue mais dar o seu melhor naquilo que você faz. A gente não pode deixar a vida com Deus virar uma rotina. Às vezes o vir à igreja virou uma rotina. Eu sento, ouço a palavra, levanto. O pastor ora, sento, levanto. E às vezes a igreja já virou uma rotina, e daí a pessoa vem, mas ela não consegue mais aquela comunhão ou aquele envolvimento com Deus que ela tinha. Então nós temos que orar, Deus, me sacode. Eu preciso acordar, eu tenho que sair da rotina, dessa parte negativa dela. Vamos lá. Você anda cansado de tudo que você faz? Às vezes a pessoa está cansada de tudo. Pastor, estou cansado do trabalho, se desse eu chutava o balde. Pastor, às vezes eu olho para a porta e fico me imaginando pegando as malas e saindo por esse mundo afora sem rumo. Então você não está muito bem, não. Você está meio precisando de Deus, sair dessa rotina aí. Pastor, estou cansado, a vontade de jogar tudo para o alto. Calma, não adianta jogar tudo para o alto. Vamos lá. Provavelmente você está cansado porque caiu aonde? Na rotina. E hoje nós vamos sair da rotina. Diga com o pastor, diga, eu vou vencer a rotina. Amém? Vamos voltar a crescer, ser uma bênção. Você precisa vencer a rotina da vida. Precisa fazer que o prazer de estar no trabalho, de estar em família, de viver, faça o quê? Retorne. O prazer de ir trabalhar, quando você começa no trabalho, meu Deus, você chega cedo, um ano depois, já está chegando atrasado. Então a gente tem que voltar, não pode cair na rotina. Vamos lá, veja o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, precisamos voltar a ter bons olhos para que possamos visualizar as oportunidades, o que você tem para dividir com os outros. Sabe que quando nós temos bons olhos, sempre temos uma novidade, uma bênção, um testemunho, uma palavra, algo de bom que aconteceu. Mas com o passar do tempo parece que os nossos olhos vão ficando maus. Chega na empresa, a pessoa, aqui eu vou crescer, aqui vai dar certo, é aqui que eu vou conseguir o dinheiro, eu vou pagar aquele curso, depois eu vou para um emprego melhor. Passar do tempo, esse emprego é uma droga, não sei o que eu faço aqui, só estou aqui porque não tem outro. E às vezes com o tempo a gente vai mudando, parece que os nossos olhos vão se sujando. Aí você só tinha coisas boas para passar para os outros, e agora a gente só tem coisa ruim. Não aguento mais, colega. Olha, se acontecer um negócio aqui, a gota d'água, estou saindo. E às vezes a gente só tem coisa ruim para passar. E daí o Jesus disse, o que vê com bons olhos, o que a Bíblia diz? O que vê com bons olhos, ele será o quê? E às vezes a gente está perdendo os bons olhos, a gente só enxerga o que não é bom, só enxerga os defeitos, só enxerga os problemas. Você está numa profissão maravilhosa, que às vezes você pode ganhar muito dinheiro, mas você só está enxergando os problemas. Eu vou largar essa profissão só dá problema. Eu quero que você me diga, qual é a área que não tem problema? Qual é o trabalho que não tem problema? Qual é a empresa que não tem defeito? Eu quero que você me responda. Todo lugar tem problema. Não, eu não aguento mais essa cidade. Eu vou me mudar lá para o fim do mundo. Vai chegar um dia que você vai dizer, eu não aguento mais o fim do mundo. Eu vou voltar para a cidade que eu estava. Então, irmão, todos os lugares têm problemas. Todos. Às vezes a gente cai na rotina, faz aquele lugar ser uma rotina. Então, o que vê com bons olhos, ele será o quê? Por que às vezes Deus parou de nos abençoar? Porque os nossos olhos não são mais aqueles bons olhos, que eu queria dar o meu melhor, que eu queria fazer a mais. E daí diz, porque dá do seu pão para quem? Ao pobre. Você viu o colega reclamando, você animava ele. Hoje ele reclama, o que eu tenho para dividir com ele? Só reclamação, é verdade, tu está certo. Só reclamação junto, vamos seguindo. Número 2, a luz do justo é como a aurora. A aurora é o brilho do amanhecer, né? Temos que crescer mais. A falta de crescimento nos leva para onde? Às vezes a gente precisa se atualizar profissionalmente, buscar uma atualização na nossa área, pegar as novidades da área. Aí você, cabeleireiro, só sabe fazer aquele corte que a gente fazia nas crianças quando elas eram pequenas.
sabe que o cogumelo, quem é que lembra disso? Você fazia o cogumelo no seu filho? Fazia? É. Só sabe fazer o cogumelo. Minha mãe fazia o cogumelo em mim também. Ainda bem que eu cresci, hoje eu faço o que eu quero. Amém? Né? Mas daí você só sabe fazer aquele ali. E hoje em dia, está em voga, está na moda, barbearia. É ou não é? Aonde você vai, tem uma barbearia numa esquina. A estética tem que saber fazer muita coisa. E às vezes a gente foi se desatualizando, daí a gente não cresce, não prospera, não dá certo. Começa a ficar chateado. Essa profissão não é rentável. Ser cabeleireiro, cabeleireira, ter uma estética é muito rentável. Depende do profissional que você tem e de quem administra. Todo negócio é rentável. Eu tenho que saber administrar. Então, às vezes, a falta de crescimento nos leva à rotina. Aí diz o Provérbios 4,18 aqui, ó. Mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora. O que a luz da aurora faz? Lê. Vai brilhando mais e mais, até ser dia. Então, quando há falta de crescimento, nós vamos cair na rotina. Cada dia tinha que brilhar mais e mais, até ser o dia perfeito. Cada mês que passa, para mim, tinha que melhorar a situação. Cada ano que passa, tinha que haver um crescimento na minha vida. Vamos lá. Se o nosso coração se sujar, não veremos mais a Deus. Isso é o que é ver a Deus, o nosso milagre. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? Então, no ambiente de trabalho, nós temos que tomar muito cuidado, porque o coração ele tem duas portas de entrada e uma de saída. A porta de saída é a boca. A Bíblia diz, aquilo que fala a boca está cheio o coração. Os meus olhos são porta de entrada. Não adianta você dizer que não. Quando nós vemos uma situação ruim, aquilo ali entra e entristece o coração. Quando eu dou ouvidos para uma pessoa que está falando coisas que não são boas no ambiente de trabalho, aquilo ali entra e me incomoda. É o exemplo clássico que eu dou. O funcionário chegou novo. Ele chega cedo, ele sai depois, ele termina o dele, ele vai ajudar os outros, ele bate na porta do chefe, ele está cheio de vontade de trabalhar. Aí chega o mais velho. Se eu sou você, eu não me dedico. Aqui não adianta, aqui não tem crescimento, e fala só o que não é bom. Daqui a pouco a pessoa perde todo o ânimo que ela tinha de trabalhar. Cuide muito do seu coração. Às vezes você deu ouvido para as pessoas erradas. Você ficou olhando para as pessoas que fazem coisas erradas, que não são honestas. E isso foi te entristecendo e fez você perder a visão que você tinha do trabalho. Fez você perder o prazer que você tinha no emprego. Não olhe para o colega, não olhe para aquilo que as pessoas fazem. Vamos seguindo. A rotina nos faz perder a visão e tudo se torna nebuloso na nossa vida. Olha o que Jesus disse. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí o versículo depois seguiria. Se os teus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. E às vezes a nossa visão perdemos. A gente foi entrando tanto na rotina que a gente não enxerga mais as oportunidades, como eu disse. Não enxergamos que, puxa, eu estou fazendo isso, mas eu podia fazer um pouco mais. Eu poderia me dedicar um pouco mais, poderia ter uma ideia tal. Às vezes a gente vai perdendo a visão. Eu tenho que cuidar, a rotina ela tira a visão da pessoa. Por isso que normalmente as empresas de tanto em tanto tempo ela faz a troca da gerência, a troca do funcionário que cuida daquela loja, porque o costume nos faz deixar de enxergar oportunidades. Nos faz deixar de enxergar muita coisa que poderíamos fazer para melhorar. Por isso que às vezes há troca. Você coloca uma pessoa nova lá, ela chega com uma visão diferente, cheia de vontade de trabalhar, vai ver coisas que o outro não via mais. Então tem que tomar cuidado no meu negócio. Se você sente que caiu na rotina, na vida profissional, familiar, até na vida espiritual, conjugal ou em qualquer outra área da sua vida, busque a Deus, porque só Ele pode te ajudar a sair dessa situação. Pare e procure descobrir o que te levou a cair na rotina. Às vezes é uma decepção. Tem aquele funcionário que é dedicado, mas daí o chefe disse, eu vou te promover mês que vem. Chegou o mês que vem, não promove. Não, é no outro mês que eu vou te promover. Chegou outro mês, não promove. Não, mas no outro... A pessoa já desanima. Ela já não vai se dedicar mais como ela se dedicava, porque ela se decepcionou com as promessas de aumento de salário, de promoção, de investir na vida dela, que não houve, que acabaram não acontecendo. E isso chateia, a pessoa deixa de se dedicar. Então, às vezes, uma decepção, uma mágoa, uma tristeza, talvez algumas palavras que você guardou, um trauma te fizeram perder o quê, pessoal? O brilho, fez você perder o brilho que você tinha. Às vezes, o colega que furtou o teu cliente, chegou lá e pegou o teu cliente, já fica chateado. Eu não vou me dedicar mais. Daí você fala com o gerente não faz nada. Olha aqui, ó, pegou meu cliente, ninguém faz nada.
e às vezes isso nos faz perder o brilho que nós tínhamos. Aí o finalzinho eu coloquei aqui, volte a brilhar. É isso que Deus quer de você, que você volte a brilhar. Quem é que vai brilhar e diga glória a Deus?